Você já se perguntou sobre o misterioso colapso da Idade do Bronze? Prepare-se para uma viagem através do tempo, onde desvendaremos os segredos por trás do fim de civilizações grandiosas. Ao explorar os vestígios do passado, descobriremos os eventos catastróficos que abalaram impérios e transformaram uma era de ouro em um cenário de ruínas. Seremos testemunhas das mudanças climáticas, das rebeliões internas e das guerras que desencadearam o caos. Venha conosco nessa jornada intrigante em busca de respostas e reflexões sobre o passado e o presente. Bem-vindos às Crônicas de Cronos. Uma visão impressionante pode ser observada nas ruínas da grandiosa cidade de Hattusa. Situada no coração da atual Turquia, as muralhas de calcário cinza de Hattusa se destacam entre a grama amarelada das colinas, onde tombaram há mais de 3.000 anos. Ao observar atentamente, é possível perceber que Hattusa já foi, em algum momento, uma fortaleza poderosa. Sua muralha dupla era protegida por mais de 100 torres, e seus magníficos portais exibiam esculturas de leões. Durante séculos, essa cidade foi a capital do Império Hitita, que dominou uma vasta região da Turquia na Idade do Bronze. No entanto, ao escavar nas ruínas de Hattusa, encontrará uma fina camada preta sobre o antigo solo da cidade. Essa camada consiste em cinzas de madeira carbonizada e detritos queimados em um incêndio intenso. Remonta ao final do século XIII a.C. As paredes e tetos desabaram, os tijolos se quebraram e derreteram, deixando claro que, seja lá o que tenha acontecido em Hattusa, a destruição foi severa, implacável e completa. Após esse evento, o registro arqueológico termina. As ruínas de Hattusa permaneceram abandonadas por séculos, tornando-se um local assombrado que a maioria das pessoas tinha receio de visitar. A 20 quilômetros ao norte, a antiga cidade de Alakahuyuk, onde os hititas sepultavam seus reis em suntuosos túmulos, apresenta um cenário semelhante. Está completamente coberta por cinzas e detritos, no mesmo nível de destruição. A 100 km a leste, em outra cidade fortificada hitita, conhecida como Karagolan, é possível encontrar pontas de flechas, ossos de homens, mulheres e crianças deixados nas ruas. Na verdade, se você viajar pelo Mediterrâneo Oriental, em qualquer lugar da região, em uma extensão de 1.000 km, encontrará essa camada de destruição. A evidência arqueológica é clara. Em algum momento entre 1200 e 1100 a.C., no final do período conhecido como Idade do Bronze, uma onda de destruição assolou toda a região. Um a um, vastos e antigos impérios como o Hitita, Ugarita, o Minoico e o Micênico grego desmoronaram simultaneamente. O colapso foi tão intenso que desapareceram completamente dos registros históricos. Algumas dessas regiões levaram quase 1.000 anos para se recuperar do violento fim da Idade do Bronze, e o que aconteceu permanece um dos maiores mistérios da humanidade. O historiador Robert Drews aborda esse assunto de forma direta. Em um período de 40 a 50 anos, quase todas as principais cidades do Mediterrâneo Oriental foram destruídas. Por muito tempo, após o ano de 1200 a.C., é seguro dizer que não houve cidades na região do Mediterrâneo Oriental. Uma forma como a memória do fim da Idade do Bronze pode ter sobrevivido até os dias de hoje é através da poesia épica que foi escrita na época. Eles podem ter ouvido falar de algo, relatos sobre a destruição de uma grande cidade amurada do Mediterrâneo, chamada Troia. Os poemas épicos conhecidos como a Ilíada e a Odisseia são obras antigas da poesia oral atribuídas a um suposto homem chamado Homero, cuja existência é incerta. Esses poemas foram transmitidos ao longo de séculos, durante o período conhecido como Idade das Trevas grega, que sucedeu o colapso da Idade do Bronze. Eles sobreviveram de boca a boca
com cada poeta utilizando habilidades de memorização para lembrá-los e transmiti-los, enriquecendo-os e embelezando-os ao longo do tempo, até que finalmente foram registrados por escrito no século VIII a.C. A poesia Ilíada narra a história de uma grande guerra de 10 anos que ocorreu no Mediterrâneo Oriental e envolveu a maior parte dos recursos humanos da Grécia. A guerra foi liderada por um homem chamado Agamenon, rei de Micenas, no segundo milênio antes da Era Comum. A cidade-estado de Micenas foi um dos principais centros da civilização grega, uma cidade poderosa que rivalizava com a capital hitita de Hattusa. Localizada a 90 km ao sudoeste de Atenas, Micenas era uma fortaleza militar que dominava grande parte do sul da Grécia e chegou a ter uma população de mais de 30 mil habitantes. O papel de Micenas na Guerra de Troia foi o que solidificou seu lugar na imaginação grega. A extensão do evento histórico real da Batalha de Troia, que sobreviveu na epopeia de Homero, ainda é objetivo de acalorados debates. Por muito tempo acreditou-se que a Guerra de Troia era uma invenção e que a cidade de Troia era apenas um mito. No entanto, tudo mudou com a descoberta das ruínas de Troia, na atual Turquia, no final do século XIX. Agora, muitos historiadores concordam que Troia pode ter sido um posto avançado costeiro do Império Hitita, e sabemos que era uma grande cidade, conforme descrita por Homero. Hoje, muitos estudiosos concordam que a narrativa da Guerra de Troia, transmitida por Homero, pode ter sido baseada em eventos reais ou uma combinação de eventos reais filtrados através da mitologia e da transmissão oral ao longo do tempo. A evidência arqueológica mostra que Troia foi repetidamente atacada e teve que se defender, o que é indicado pelos reparos nas fortificações da cidade. Restos de fogo e vestígios humanos podem ser encontrados nas ruas e casas de Troia. Além disso, pontas de flechas de bronze foram descobertas espalhadas no solo do forte da cidadela, durante um período de destruição generalizada da região, sugerindo que a cidade foi queimada 2 vezes no final do século XIII a.C., durante um período de destruição generalizada na região. A maioria dos estudiosos atualmente data os eventos da Guerra de Troia no final do século XII a.C., coincidindo com o colapso da Idade do Bronze. O mundo conhecido por alguém que viveu no Mediterrâneo Oriental por volta de 1200 a.C. abrangia uma extensão desde a Grécia até possivelmente o extremo leste do atual Irã. Essa região era habitada pelo povo micênico da Grécia a oeste e pelo novo reino do Egito ao sul, que havia recentemente saído de um período de guerra civil. Esse mundo incluía as ilhas de Chipre e Creta, além das cidades-estados costeiras como Ugarit. Outro importante ator nessa região era a Babilônia, uma cidade localizada nos Pântanos Verdes do sul do Iraque e governada pela dinastia conhecida como Casitas. Ao norte encontrava-se o grande império guerreiro da Síria, que dominava as planícies do norte do Iraque. Embora as cidades-estados desconfiassem uma das outras e frequentemente entrassem em guerra, essa não é toda a história. As sociedades do Bronze estavam tão interligadas e interdependentes como os estados-nações atuais, e talvez até mais. O comércio era a espinha dorsal dessa região. O mar Mediterrâneo, essencialmente um grande lago interior, relativamente tranquilo comparado ao Atlântico, impulsionou o comércio. Um naufrágio descoberto na costa de Uluburun, sudoeste da Turquia, nos deu um vislumbre do rico comércio de materiais que ocorria naquela época. A embarcação foi construída com madeira de cedro do Líbano e data de 1300 antes da Era Comum. A carga encontrada pelos arqueólogos incluía 10 toneladas de lingotes de cobre e uma de estanho, toras de ébano, presas de elefantes e hipopótamos. Também foram encontrados vasos cheios de contas de vidro, azeitonas, amêndoas, pistaches, figos, uvas, coentros e um besouro dourado com a inscrição do nome de Nefertiti. Além disso, havia pontas de flecha, adaga, cascas de tartaruga, ovo de avestruz, cristais, quartzo, ouro, cerâmica e lâmpadas de óleo de Chipre. O naufrágio do Uluburun continha mercadorias de pelo menos 7 territórios diferentes, o que demonstra como esse rico comércio unia todas essas nações. As pessoas também viajavam entre os estados. Um exemplo é a decoração das paredes dos palácios egípcios pelos artistas minoicos de Creta. Os reis frequentemente solicitavam os serviços de médicos, músicos e cantores de outros reinos, e os casamentos entre diferentes reinos eram comuns.
Entre todos esses recursos, o mais crítico na Idade do Bronze era, é claro, aquele que deu nome à época, o bronze. O bronze é uma liga de cobre e estanho, em uma proporção aproximada de 10:1, a exata quantia de cobre e estanho encontrada no naufrágio do Uluburun. 10 toneladas de cobre e 1 tonelada de estanho. Era exatamente a quantidade necessária para produzir 11 toneladas de bronze. Desde sua descoberta no 4º milênio a.C., esse metal de coloração avermelhada dourada tornou-se fundamental na fabricação de quase todas as armas, ferramentas e objetos domésticos. Assim como o alumínio e o aço são indispensáveis em nossa cultura atual, o bronze tornou-se indispensável para a sociedade daquela época. Sem um suprimento constante desse metal, os exércitos não teriam mais armas, as carruagens não poderiam se mover e os artesãos ficariam sem suas ferramentas. Entre os componentes do bronze, o cobre era relativamente fácil de ser encontrado. No entanto, o estanho era um metal raro. Na época, a única fonte disponível era das minas da região de Badashan. Era necessário transportá-lo por terra, em caravanas de burros, seguindo a conhecida Rota da Seda. Essa era uma longa e perigosa jornada, atravessando montanhas e rios. A partir dali, a carga de estanho era distribuída por toda a região e também pelo mar em direção à Grécia. Todo o poder militar das superpotências da região, Egito, Assíria, Hititas, Ugarit, Babilônia e o Império Micênico da Grécia, dependiam desse suprimento precário. Ao recontar os eventos dos próximos séculos, é importante considerar a ideia de que as nações não eram entidades totalmente diferentes e separadas. Eram sociedades complexas e intricadas, cada uma dependendo da outra. Embora houvesse períodos de paz na região, o comércio conseguiu continuar e eles alcançaram certa estabilidade. No entanto, por diversas razões, a paz não duraria. Ao procurar as causas do colapso do final da Idade do Bronze, os historiadores têm apontado um grupo específico como os principais culpados: os povos do mar. A própria designação povos do mar evoca algo assustador e desconhecido, algo que não pertence a esse mundo. É como se fossem monstros emergidos das profundezas para causar estragos na terra. No entanto, a identidade dos povos do mar, de onde vieram e que línguas falavam, continua sendo um mistério. Muitos historiadores propuseram teorias, desde a Sardenha, a Sicília, a Líbia e regiões mais próximas do Mediterrâneo Oriental. Mas independente da sua origem, uma coisa é certa. Durante a época do Grande Colapso, uma imensa horda desses invasores começou a desembarcar nas margens do Mediterrâneo Oriental, em grande quantidade e com uma força aterrorizante. A guerra se aproxima e o destino do mundo antigo está prestes a ser abalado por uma ameaça implacável. Os povos do mar, cujas origens permanecem envoltas em mistério, lançam-se como uma onda avassaladora sobre as praias do Mediterrâneo Oriental. Nos próximos episódios, testemunharemos a luta épica entre civilizações. Enquanto os povos do mar marcham em direção ao seu confronto final, o destino do mundo antigo pende na balança. Não perca o próximo capítulo dessa história fascinante, aqui nas Crônicas de Cronos.